Olá pessoal, aqui quem fala é o Matheus. Vamos agora então começar com a nossa primeira videoaula sobre o Audacity. Nossa ideia mais ou menos com essa videoaula é poder apresentar um pouco sobre o básico, a introdução e os conceitos gerais dele. Vamos estar agora explicando o processo da instalação. Você pode vir em acessórios, terminal, digite sudo apt-get install e o nome do programa Audacity. Deu Enter, ele vai provavelmente pedir sua senha e confirmação. Aqui não fez nada disso porque eu já instalei, então não preciso realizar esse processo de novo. Agora, se você ainda tiver uma certa dificuldade com a questão dos códigos do terminal, pode vir simplesmente em aplicativos e entrar na central de programas. Nas versões anteriores ao 9.10, a central ela é chamada de adicionar ou remover, se não me engano. Mas a ideia é a mesma, você vai no campo de pesquisa e digita Audacity. Tem 2 cliques, tem aqui o programa, já faz parte da lista de pacotes, você vem em obter software livre. Vamos então realmente abrir o programa para mostrar como é que funciona. Está dentro de multimídia. De início ele apresenta para você essa janela aqui. Se não exibir novamente, eu ainda tenho que clicar em algum momento, mas vamos lá. Ele vai te mostrar alguns locais onde você tem acesso a links para manuais e dicas em geral. Para quem quiser se aprofundar melhor no processo de edição, eu recomendaria, tem uns muito bons lá. Agora aqui você vem em abrir ou simplesmente arquivos recentes. Vou pegar uma faixa para a gente trabalhar em específico. Ele vai te gerar aqui a forma de onda e te mostrar características gerais dela. Vocês podem notar que essa aqui é uma faixa estéreo, ou seja, ela tem o canal direito e o canal esquerdo gravado, certo? Parte do som vai sair de um lado, parte do som vai sair de outro. E você pode alterar a maneira como isso vai ficar privilegiado para um ou para o outro com esse menuzinho aqui, certo? Ele é o BAW, mas também é conhecido como PAN em outros programas. Aqui o ganho, é óbvio, você vai diminuir o volume, aumentar, eu já vou reduzir um pouco, porque essa faixa é meio alta. E aqui você tem como alterar essas características em gerais. Por exemplo, o nome, a forma de visualização, taxa de bits da amostragem de amostragem e também separar as faixas estéreos ou faixa estéreo para mono. Que quando eu estou separando, por exemplo, observe que surgiu a divisãozinha, é porque o que eu fizer nessa daqui não vai estar mais alterando a outra. A partir desse momento eu também posso determinar se ela vai ser o esquerdo ou o direito, enquanto antes isso já era delimitado. Esse é o esquerdo e esse o direito. Bom, vamos lá. Agora, quando eu tenho esse tipo de faixa aqui e eu quero reproduzir ela, é muito simples. Você tem esse menu, com aqueles símbolos básicos mais conhecidos, simplesmente vai em executar. E ele já vai te dar então a música tocando aqui. Ele ainda tem, você tem a apresentação dos segundos. Para pausar, basta dar o stop ou simplesmente apertar a barra de espaço. Ele vai iniciar ou terminar com a barra de espaço, certo? O esquema aqui de edição, na verdade, ele torna bem simples utilizando essas ferramentas aqui, certo? Essa daqui é a primeira, que é a ferramenta de seleção. Eu vou pegar uma área específica e a partir daí eu vou brincar com ela. Vamos supor que eu quero, por exemplo, selecionar nessa área aqui, copiar e colar nela. Eu posso usar essas aqui janelas ou simplesmente pegar os atalhos mais conhecidos. O Ctrl X para recortar, Ctrl V para colar, Ctrl C copiar, Se eu quero, por exemplo, mais para cá, posso simplesmente deslizar ou aumentar a minha área do zoom, que eu estou com pouco espaço aqui. Eu aperto o Ctrl e uso o scroll do mouse para vir aqui e colar no local onde eu quero. Voltar a dar o zoom com o scroll ou simplesmente utilizar essas duplas também, certo? Bom, agora para ter informações gerais sobre essa parte que eu seleciono, eu posso olhar esse menuzinho aqui embaixo. Ele vai me dar aqui o início da seleção, você vê 2 minutos e 57 segundos, mais ou menos onde inicia realmente a música aqui, a parte que eu selecionei. E também a duração, o tamanho da faixa que eu selecionei, ou o padrão que ele mantém, que é o final, onde ela termina. Eu prefiro duração porque é mais simples, ele já faz o cálculo da área que você precisa. A posição do áudio é o início. Nosso áudio, na verdade, está realmente iniciando aqui no 0 segundos da nossa linha de tempo. Então ele já vai estar mostrando isso. Vamos lá. A próxima ferramenta, ela também é muito interessante, que é essa ferramenta envelope. Em vez de você, por exemplo, selecionar uma área e dar um ganho maior ou menor para essa área, fazer uma transição muito brusca, com essa ferramenta você vai criando pontos. Então eu estou aqui com
criando alguns pontos e vou desenhando. Eu vou simplesmente afinando, vou engrossando mais e assim vou dizendo onde é que vai ficar mais alto, onde é que vai ficar mais baixo, como se eu realmente estivesse desenhando, sabe? A altura que eu quero, né? O volume que eu quero para essa faixa de áudio. Agora, observe que o que eu estou fazendo nessa faixa aqui está acontecendo nessa de baixo, que é o canal direito. O mesmo não vai estar ocorrendo, por exemplo, com o lápis, que é essa ferramenta desenhar aqui. Eu primeiro só vou utilizar ela para questões assim muito mais de detalhe, né? Então eu vou dar um zoom aqui até aparecer esses pequenos pontos. É esses pontos que eu vou poder editar com o lápis. Estou vindo aqui, ó, vou desenhando ele e editando, certo? Então, à medida que eu vou alterando o número de decibéis, a partir desses pontos, eu estou trabalhando com essa faixa isoladamente, não com essa. Isso aqui é muito utilizado, por exemplo, para quando você está removendo ruído. Tem aqueles cliquezinhos, o chiadinho que deve ter, por exemplo, nessas gravações aqui. Então, esse tipo de coisa você faz muitas vezes com isso aqui, com essa ferramentazinha para corrigir esses detalhes. O zoom, que nós já mostramos, e essa ferramenta, a ferramenta deslizar, também é muito útil. Vamos aqui pegar aquela área que eu mandei para cá. Observe bem, em vez de eu, por exemplo, se eu quero mandar essa faixa para cá de volta, em vez de eu pegar, deslizar, copiar a faixa que eu quero, vou lá colar aqui, eu posso fazer isso daí de uma maneira muito mais simples através do deslizar. Eu vou arrastar, né, essas faixas como se fossem literalmente assim caixas soltas. E essa última ferramenta, a multitarefa, ela vai permitir que você trabalhe com as características gerais das outras. Então observe aqui que eu posso selecionar, eu já posso utilizar o envelope, criando os pontos e utilizando. Isso aqui que aconteceu agora há pouco, esqueci de explicar na verdade. Você vai estar alterando o tamanho da visualização. Você quer visualizar uma maior ou uma menor, você pode ir deslizando, certo? Olha, a ideia nessa primeira aula era basicamente apresentar sobre o funcionamento dessas ferramentas em geral. Por enquanto eu sei que às vezes ele pode parecer meio desanimador, mas o mais interessante do Audacity está na verdade nessa próxima janela aqui de efeitos, que a gente deixa para a próxima aula. Mas vou mostrar pelo menos agora então como você fazer para exportar um áudio, certo? Você vem aqui em ficheiro, exportar, e ele vai exportar toda a área selecionada. Tem exportar seleção como também. Aqui nesse editar metadados são as informações gerais dessa faixa de áudio. Quando você abre um CD, por exemplo, que ele mostra lá, ó, artista, qualquer ordem na faixa, tudo isso você já tem aqui, né, ele especificado. Eu não vou alterar nada, já vou aqui em OK direto. Ele vai aparecer uma janela, vai pedir para especificar o nome, o local onde eu quero gravar. E aqui, o mais importante, o formato. O formato padrão dele é o OGG, que é o formato padrão basicamente do áudio em Linux. E eu recomendo principalmente utilizar ele, digamos assim, pela qualidade e ao mesmo tempo pela leveza. Mas tem muita gente que ainda prefere usar o MP3 ou outros formatos. Os outros, em geral, não encontram nenhum problema. Mas o MP3, vocês podem encontrar sim uma dificuldade, que é a questão de que ele exige um plugin. Esse plugin, vamos aqui rapidinho acessar a internet. Venho aqui no Google mesmo, você pode pesquisar, se chama Lamy. Lamy plugin, Audacity, pesquisa desse jeito aqui, você já vai entrar nesse site aqui, que ele é o site oficial, Projeto Lamy. Você vem em download e ele vai te fornecer um pacote. Esse pacote você pode descompactar dentro de qualquer pasta do seu computador, preferencialmente na pasta da Audacity, mas caso você prefira, pode descompactar em outra pasta e depois ele vai pedir para localizar o plugin. E aí você vai poder salvar sem problemas. Eu, pelo menos, nunca tive nenhuma dificuldade com esse processo. Bom, para quem quiser depois conhecer um pouco mais, vamos estar com a próxima videoaula apresentando outras características e poder mostrar um pouco mais sobre o funcionamento desse programa. Até a próxima, então.